Então, agora eu vou apresentar um pouco o código aqui do método de Cholesky na linguagem Python. Primeiramente, a gente importa aqui a biblioteca chamada math para usar as funções matemáticas e a gente declara uma variável com o valor de 100, que ela é inteira, né? Quando está sem um ponto e vírgula aqui é que a variável é inteira e flexível. Aí o próprio Python vai decidir qual vai ser o tipo da variável de acordo com a entrada que a gente utilizar. Aqui embaixo a gente vai definir uma função, que ela vai receber uma matriz, uma variável, e uma outra variável n, né? Uma matriz aqui e uma variável n. Dentro dessa função aqui, a gente está declarando uma matriz Laur, e onde será feito um for, né? Um laço aqui, entre os colchetes, sendo 0 para todo x em um tamanho de n mais 1. O que é esse tamanho aqui? Esse range, na verdade, tradução literal à distância, mas a gente se refere a tamanho, né? Tamanho do índice da matriz. Por que esse mais 1 aqui? Esse mais 1, ele é um índice da matriz, o qual a gente vai inserir aqui no programa lá embaixo, mas a gente vai entrar com ele aqui. E como para ele fazer a contagem no programa, a linguagem faz a contagem do zero, a gente precisa desse mais 1, porque se a gente inserir um índice, por exemplo, 4, ele vai contar só até 3, porque ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4 contagens. Então é sempre n mais 1, para que o número que foi inserido no índice n, 4, seja o tamanho 4, né? Basicamente é isso. Então, aqui a gente tem um outro for, que vai retornar uma linha da matriz de 0 até o valor de n, né? Aqui a gente tem linha, coluna, né? Então, basicamente é isso. Indo para esse outro laço do for aqui, aqui a gente vai fazer a decomposição da matriz, né? Aqui a gente está decompondo a matriz e como se fosse percorrido a matriz, assim, a gente vai percorrer a matriz e vai decompor ela. Aqui nesse caso, esse for, ele significa que para todo i em uma distância de tamanho n, a gente vai começar esse outro for para todo j em uma distância de i mais 1, como se fosse um posterior ao outro, né? E aí que a gente faz uma verificação de número, o próximo número posterior, né? Sucessor. Tipo, exemplo, se o i for 1, o j é 2. Se o i for 2, o j é 3. E assim por diante, né? E dentro desse for vai ser declarado uma variável somatória aqui, né? Vai ser igual a 0. Aí, toda vez que o i cair no j, de novo, ele vai fazer o somatório de 1 igual a 0, né? Tipo, toda vez que o i cair nessa condição de j, o somatório vai ser igual a 0. Beleza? Tá. A gente tem que lembrar que no método Cholesky ele só funciona para matrizes quadráticas, né? Tipo 3x3, 4x4, 5x5, etc. Então, esse n aqui ele sempre vai ser, se for 3 aqui é uma 3x3, se for 4 é uma 4x4 e assim em diante. Beleza? Aí agora a gente vai para a soma das diagonais. Aqui a gente faz a soma das diagonais quando o j for igual a i. Tipo, nas diagonais 1, 1, 2, 2, 3, 3, tipo, esses dois iguais aqui, ele dá, na linguagem do Python, ele dá a condição de igualdade. Se for só um igual, a gente declara valor. Aqui a gente está dando condição de igualdade, né? Então, por exemplo, se for 1 aqui o i, será usado no for aqui o k no tamanho de i, que é a mesma coisa do j, né? Então, a gente tem essa condição aí. E o k ele vai ser a variável que a gente vai auxiliar para fazer essa repetição, né? Então, nessa linha aqui da somatória, esse mais igual ele é a condição de acumulação, tipo, acumulando o valor. Significa que toda vez que esse laço for executado, esse k ele vai variar, o ij permanece e vai ser somado o posterior junto do sucessor, né?
Aqui eu vou explicar direitinho essa operação aqui já já. Aí nessa linha significa que não importa o valor que foi anteriormente de soma igual do somatório de 1, sempre será adicionado mais algo, que é essa condição de mais igual aqui. E esse POW aqui de power, potência, ele significa que onde o somatório de 1 ele será somado ao valor que está nessa matriz Laur elevado à potência de 2. Porque aqui, como funciona esse algoritmo aqui? Ele é base, que é essa matriz Laur, elevado a 2. Base e potência aqui. É assim que funciona esse algoritmo Power. Então, logo abaixo, aqui a gente tem o valor da matriz Laur, JJ, que é a mesma coisa que JI, né? Poderia até ter colocado JI aqui, inclusive, porque J é estritamente igual a I. Então, ele vai ser igual ao valor inteiro, né? Do tipo inteiro, porque aqui tem uma operação com raiz, então esse valor tem que ser tipo inteiro para não dar um float, que é um número quebrado, né? Então a gente insere essa condição de valor inteiro aqui na operação da raiz, daqui que a gente faz. Então assim a gente chama essa função math novamente, que a gente declarou aqui em cima, a gente importou ela para fazer essa operação matemática aqui, né? Que é a raiz de uma matriz, a raiz quadrada de uma matriz menos a somatória de 1, que a gente obteve aqui em cima. Aí, se caso essa condição não for estabelecida, né, no senão aqui, a gente entra nesse outro laço do for aqui. E aí a gente vai pelo seguinte: se caso essa condição não for estabelecida de igualdade aqui, a gente tem que fazer isso aqui para voltar para essa condição. O que acontece? Quando cair no else, ele vai entrar nesse laço do for aqui, pro k num tamanho de j, né? Mesmo semelhante aqui. Mas nesse caso aqui vai ser feita a operação que a somatória ela vai ser a matriz Laur e k vezes a matriz Laur jk. Que se for feita essa operação, a gente cai e verifica se essa matriz resultante aqui ela é maior que zero, né? Se for, a gente passa para essa condição aqui, que a gente faz a matriz Laur IJ igual um produto igual o inteiro da matriz IJ menos o somatório de 1 dividido pela Laur JJ, matriz Laur JJ, né? Então seria basicamente isso. Toda vez que essa matriz Laur JJ for maior que zero, é executado esse Laur IJ que com o inteiro da operação aqui, né? Então basicamente é isso. Agora a gente vem já para a parte do que a gente fez o algoritmo do programa. Agora a gente vai começar a printar na tela as operações. Aqui a gente vai printar na tela a matriz triangular inferior e a matriz transposta, né? Vai printar aquela parte superior que eu vou mostrar depois no final do programa. E a gente vai entrar nesse laço do for aqui, que vai ser criado um novo laço de for para um i de tamanho n, né? Que vai entrar nessa condição aqui. E aqui a gente vai fazer a matriz triangular inferior, como está comentado aqui com comentário. E a gente vai usar o j daqui de cima, ó. E a gente vai usar esse j daqui de cima para fazer essa operação, né? Então a gente vai usar esse j aqui e toda vez que for feita essa repetição vai executar esse print aqui, né? E esse print ele vai printar a matriz Laur IJ. E esse end aqui é que no final de toda a repetição da linha que foi feita, ele vai fazer uma quebra de texto para baixo, para formar aquele formatinho de matriz aqui na tela da execução compilado, para ficar mais visual, né? Em vez de fazer uma matriz toda reta com separação de vírgula, a gente faz um negócio mais bonitinho, né? E aí, depois que termina essa repetição, ele printa um espaço vazio para dar um espaço para a próxima matriz, que é a matriz transposta, que é a triangular inferior. Transposição da triangular inferior, que é a superior, matriz superior no caso, a upper. Aí a gente entra aqui para fazer o print da upper.
E vai ser feito bem semelhante à de cima, só que aqui você percebe que aqui está IJ, aqui está JI, que a gente inverte, né, que é a transposta. E o processo é o mesmo, né? Aqui deixa vazio porque depois da transposta não tem mais nada. E aqui por último a gente insere os valores do código, né? O n é um índice, como foi declarado aqui em cima, né, na decomposição de matriz na hora de definir essa variável. O n é um índice, eu fiz uma 3x3 aqui. A matriz deu os valores dela, na matriz inicial. E coloquei a decomposição de Cholesky aqui da variável que foi definida aqui para rodar. Então a gente vai rodar o programa agora. E está aqui. A gente tem o primeiro passo, triangular inferior. Como 2 só está fazendo a 1, 1, né? Então não tem nada de transposta ainda. Aqui a gente já fez a 1 e 2, 2. Então tem aqui, ó, já trocou. O 6 estava aqui, foi para cá. E a triangular inferior aqui, final, né? Aqui a transposta final. Você é uma 3x3, você vê, ó, 2 na 1, 1, 1 na 2, 2, 4 na 3, 3, 6 na 2, 1, menos 8 na 3, 1 e 3 na 3, 2. Você vê que aqui está o contrário. 2 também fica na 1, mas o 6 já está na 1, 2, menos 8 está na 1, 3 e assim por diante, né? A gente tem aqui a transposta superior e a triangular inferior. É isso.